É muito bom quando a gente vai para a escola com a presença de Deus, amém? Amém. Sexta-feira retrasada, estive pregando aqui. A gente pregou sobre os motivos a qual Davi queria a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus. Os motivos a qual nós queremos e nós pedimos a Deus a presença dele na nossa vida. E aqui a gente vai dar continuidade, falando um pouco sobre a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Irmão, a presença dele é isso que você sente aí quando você está louvando e adorando o Senhor Jesus. A presença de Deus é aquela que te constrange e diz e mostra para ti onde você está pecando, onde você está errando. A presença de Deus é aquela que Deus ele te ama tanto, de uma forma, sabe, tão extraordinária, que você se sente constrangido e diz: Senhor, eu estou pecando, eu estou errando e eu quero voltar. Eu quero voltar lá onde eu caí. Eu quero recomeçar tudo novamente, amém? E a gente vai entender falar um pouquinho aqui sobre a presença de Deus e sobre perder a presença de Deus. O quão é complicado para um cristão, para um homem, para uma mulher, perder o principal na vida dele, a presença de Deus. Abre a Bíblia lá em Gênesis 17, 1. A gente vai ler um pouquinho hoje. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 17, 1. Esse estudo é uma continuação daquele que a gente aprendeu naquela sexta-feira, que a gente falava sobre a presença de Deus, os motivos qual nós devemos buscar a presença dele. Amém? Gênesis 17, 1. Somente o versículo 1 a gente vai ler. Diz assim, ó. Quer abrir um glória a Deus? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Senhor, mais uma vez na Tua presença, muito obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Senhor, não nos deixe, meu Pai, sair daqui sem entender, meu Pai, sem ouvir aquilo que o Senhor preparou para cada um. Abençoa grandemente as nossas vidas, meu Pai, e coloca um anjo com espadas e banhadas de fogo na mão naquele portão, repreendendo todo o mal, repreendendo, meu Senhor, tudo aquilo que veio para atrapalhar essa palavra, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor há de falar com cada um. Senhor, coloca na minha boca, Senhor, as Tuas palavras, que não seja eu a falar, mas o Espírito Santo de Deus, através da minha vida. Em nome de Jesus, você crê, diz amém? Amém. Gênesis 17, 1. Diz assim, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, tem gente que vai olhar para ti e vai dizer assim: olha, depois que ela se converteu, ela só quer ser perfeita. Depois que ele se converteu, ele só quer andar certinho. Tem gente que vai olhar e vai dizer: depois que ela se converteu, ela não quer mais saber da gente. Mas, irmão, a partir do momento que nós andamos na presença do Senhor, Deus, Ele nos vê como perfeitos. Por mais que nós não sejamos perfeitos, por mais que nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, mas o Senhor, quando nós nos reaproximamos dEle, buscamos pela presença dEle, Ele diz: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Então não liga para o que o mundo vai olhar para você e vai dizer: olha, só quer ser perfeito, só quer ser certo. Anos atrás, dias atrás, meses atrás, ela estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Mas como a gente aprendeu, né, o nosso passado, ele fica bloqueado. O nosso presente, a gente está fazendo agora. E o nosso futuro pertence ao Senhor Jesus. Então Deus fala assim para ti: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Aos olhos dos homens, provavelmente você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos atingir a perfeição. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, Deus nos vê como perfeitos. Ele nos vê como a menina do olho dele. Ele olha para a gente e vê a gente como perfeito. Você crê? Por isso a importância da gente ter a presença de Deus. E Abraão, irmão, Abraão era considerado amigo de Deus. Deus olhava para Abraão e dizia assim: Abraão é meu amigo.
Eu quero andar com Abraão. A Bíblia diz que Deus andava com Abraão. Aonde Abraão ia, a presença de Deus estava lá. E assim tem que ser na nossa vida. Você crê? Eu creio. Abre a tua Bíblia lá no livro de Salmos 51. Só, irmão, que essa presença, Salmo 51, lá no meio da Bíblia, essa presença, ela se afasta da nossa vida. E com isso a gente acaba acontecendo muitos erros. Quando a gente afasta essa presença da nossa vida, a gente começa a perceber que a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está se afastando da nossa vida. Quando, irmão, a presença ela se afasta? Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós paramos no meio do caminho e ouvimos a nossa carne, quando a gente escuta a nossa carne, quando a gente dá ouvidos ao diabo, quando a gente dá ouvido ao mundo, quando a gente dá ouvido às coisas do mundo, essa presença ela se afasta. Quando a gente começa a pecar, essa presença tão preciosa que você tem aí na sua vida, que você sente aí lá na sua vida, ela se afasta. Aqui a gente vai ver a gente vai ver um salmo de Davi, a qual ele está extremamente arrependido. Porque a gente sabe da história que Davi, ele vê Betseba tomando banho, ele se apaixona por ela, ele acha ela muito bonita, e a gente conhece a história que ele manda matar o esposo, e ele fica com a mulher. E depois Davi ele se arrepende amargamente de tudo isso que ele fez. Esse pecado afasta da presença. E aqui a gente vai ver a oração de Davi falando para Deus. Vamos aqui, ó, Salmo 51, no verso 9. Salmo 51, 9. Quem abriu, dá uma glória a Deus? Diz assim, ó: esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não se repulses da tua presença e nem retires o teu Santo Espírito. Você pode glorificar? Davi estava entendendo que o pecado dele afastava a presença de Deus. Davi estava entendendo que o erro dele afasta a presença de Deus. E é isso, irmão, que afasta a presença de Deus das nossas vidas. É isso que muitas das vezes começa a trazer um esfriamento, né? Vocês ficam sem vontade de louvar, sem vontade de adorar, porque cada vez mais a pessoa vai se afundando no pecado, a iniquidade, a pessoa começa a se afundar e esquece de clamar por Jesus, esquece de pedir que a presença de Deus não se afaste dele. E Davi ele tinha noção, e ele começa a falar: Deus, esconde o meu rosto, Deus, esconde os rostos do meu pecado, apaga as minhas transgressões. E ele começa a dizer: Senhor, cria em mim um coração inabalável. Senhor, cria em mim um coração onde eu peque menos. Senhor, coloca no meu coração a vontade de estar na tua presença todos os dias. É a oração que eu e você nós temos que fazer. Senhor, coloca em mim um coração puro e renova dentro de mim o teu espírito. Aleluia! Para que eu possa estar firme na tua presença. A oração que Davi fez para Deus foi essa: Senhor, renova o meu espírito, coloca um coração puro dentro de mim. Só assim eu vou pecar menos, só assim eu vou errar menos, só assim a tua presença não vai se afastar da minha vida. É essa oração que você tem que fazer. Coloca, Senhor, o espírito de mim, um coração puro. Coloca dentro de mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Faça essa oração para Deus essa noite, irmão. Glória a Deus. Peça a Deus que Ele não afaste a presença dEle da sua vida. Porque se a presença dEle se afastar da sua vida, você se torna um nada. Você se torna um ninguém. E Davi, ele tinha noção disso. Davi tinha noção que se a presença fosse, nada daria certo na vida dele. Se a presença se for da sua vida, nada vai dar certo. Se a presença de Deus sair, não vai dar certo. E aqui a gente vai ler agora uma história a qual a presença de Deus vai falar que a presença dele vai se ausentar por conta do erro do povo. A gente vai ler um pouquinho, abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo 32. Lá no segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo 32,
Versículo 1. Está no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo 32, no versículo 1. Quem abriu, dá um glória a Deus? A gente vai ler uma história aqui do povo que se afastou de Deus, pecou contra Deus. E a gente vai ver aqui que Deus fala que a presença dele se afasta. Gênesis 32, no versículo 1, do 1 ao 9, diz assim, ó: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O 7, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tendo visto esse povo, eis que és um povo de dura serviço. Você pode glorificar? Vai lá para o versículo 31. O 31 no mesmo capítulo, ó. 32, 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe os pecados, se não, risca-me, peço-te do livro de que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz esse povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei deles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Você pode glorificar? Irmão, aqui nessa história, está contando que Moisés subiu para falar com Deus no monte. No momento que Moisés sobe, Moisés custa muito tempo a descer. E o povo começa a se desesperar, porque o profeta não está mais no meio do povo. O profeta não está mais ali. E não estando o profeta ali, eles não tinham contato com Deus. E o povo fica ali doido, por e agora o que a gente vai fazer? Então Corte chega para Arão e diz: Arão, Moisés subiu, vamos fazer um Deus, para que a gente possa adorar. E Arão, sem pensar duas vezes, aceita aquela proposta. E eles começam ali a montar, pegam muito ouro, e montam um bezerro. E começam a adorar o bezerro, dizendo que esse bezerro, esse Deus, foi aquele que te tirou da terra do Egito. Talvez, irmão, você esteja vendo isso aqui, essa história está indignado. Nós ficamos indignados como é que um povo que viu o mar se abrir, como é que o povo que viu o maná descer do céu, como é que o povo que viu água sair de uma rocha, como é que o povo que viu uma água amarga se tornar doce, criar um bezerro de ouro e começar a adorar. Como é que o povo que vê Deus fazer tantas maravilhas se voltar adiante contra Deus. Irmão, infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Tem gente, irmão, que está na igreja, Deus vê Deus fazendo maravilhas, milagres, prodígios, curas. Mas essa pessoa quer as coisas no tempo dela, quer as coisas no tempo dele. E começa a falar: mas Deus não está me ouvindo. E o que acontece? Que começa a recorrer a outros deuses.
Começa a recorrer a outras coisas. Alguns vão para macumba, outros vão para o centro espírita, outros vão não sei para onde, porque não conseguiu o que queria dentro da igreja. Imagina, irmão, a indignação de Deus olhando para esse povo, a qual viu tantas maravilhas, viu tantos milagres, viu tantas coisas acontecerem, e agora estão se voltando contra Deus, agora estão adorando um bezerro de ouro. No mesmo momento que eles começam a adorar o bezerro, lá de cima Deus fala com Moisés: Moisés, corre e desce, porque o povo agora fez um Deus e está adorando esse Deus. Irmão, a idolatria é algo que afasta a presença de Deus. Aqui é uma das coisas que pode afastar a presença de Deus da tua vida. De que forma, irmão? A idolatria, irmão, a qualquer tipo de coisa. A idolatria, irmão, aquilo que muitas das vezes coloca, que fica no lugar de Deus. Aquilo, irmão, que fica como prioridade na tua vida. Deus, ele tem que ser o centro. Deus tem que ser a prioridade. No momento que você coloca outra coisa, outra pessoa, alguém no lugar como prioridade, Deus olha e a presença de Deus, ela se afaste da tua vida. Não deixe que a presença de Deus se afaste da tua vida por conta da idolatria, por conta do pecado, por conta de coisas, irmãos, inúteis. Coisas, irmãos, que não te levarão para o céu. Coisas, irmãos, que não vai te levar que não vai te dar a vida eterna. Só quem te dá a vida eterna é Jesus Cristo. Só quem te dá a vida eterna é Deus. E você está ali dizendo assim: hoje eu não vou. Hoje eu não estou com vontade para a igreja. Isso começa a tomar o lugar de Deus. Às vezes você está ali e você todo dia tirava um tempo para falar com Deus. Todo dia você tirava um tempo para conversar com Deus. Mas de repente você falou: não tenho mais vontade, eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa, eu vou procurar outra coisa. E começa a querer tomar o lugar de Deus. Começa a querer fazer bezerro de ouro. Começa a querer fazer outra coisa para poder adorar. E Deus olha lá de cima e fala assim: a minha presença vai começar a se afastar. Deus olha lá de cima e fala assim: olha, a minha presença está se afastando e ele não está nem sentindo. Foi isso que o povo fez. Adorou a um bezerro de ouro. Eu selecionei algumas frases aqui de coisas que podem tomar o lugar de Deus. Como por exemplo, olha, tem gente que fala o seguinte: foi o trabalho que me concedeu dinheiro para pagar a faculdade. Não foi o trabalho que te concedeu dinheiro, irmão. Foi Deus que proveu isso na tua vida. Outra frase muito comum, irmão, é o seguinte: olha, o trabalho garantirá o meu futuro. Esse negócio de Deus não dá estabilidade financeira para ninguém. Não posso parar de trabalhar. Tem gente que troca a presença de Deus pelo trabalho. Porque o trabalho vai dar muito mais. Eu não falo, irmão, de que você tem um horário ali que você não pode vir. Mas eu falo de tipo assim: olha, eu vou deixar de ir porque eu estou cansado. Eu não vou, estou cansado. O meu trabalho, ele vai me dar muito mais. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo, eu não posso. Isso ocupa o lugar de Deus. Outra frase muito comum diz assim: ó, meu namorado ou amizade me dão alegria para viver. Não, irmão, quem te dá alegria para viver é Deus. Imagina o momento que você fala assim: olha, meu namorado, sem os meus amigos eu não sou feliz, não. Você pode viver sem amigo, você pode viver sem dinheiro, você pode viver sem pai, sem mãe, sem ninguém. Mas se você não tiver a presença de Deus, isso que não vai te dar alegria. Glória a Deus. A presença de Deus é que te traz a alegria. Outra frase muito comum é o seguinte, ó: a viagem dos meus sonhos me fará feliz. Só a presença de Deus é que pode te fazer feliz. Só a presença, você pode fazer a viagem que for. Se não tiver a presença, irmão, não vai valer de nada. Tem gente que fala o seguinte: olha, eu preciso comer isso para tranquilizar a minha ansiedade. Tem gente que fala o seguinte, né? Olha, se eu não comer, se eu não tomar o meu café, se eu não fazer isso, eu fico com dor de cabeça. Não, irmão, a gente tem que recorrer para Deus. Se não tiver Deus, a minha ansiedade vai estar lá em cima. Se eu não tiver Deus, eu não vou ser curado. Se eu não tiver Deus, eu não. Tem gente que fala: se eu não tiver o meu café, vou ficar com dor de cabeça. Se eu não tiver o meu café, a minha ansiedade vai atacar. Não, irmão, é Deus. Você tem que procurar Deus, tem que procurar Jesus. Quando você coloca outras coisas, irmão, no lugar de Deus, isso é você criar um bezerro de ouro e adorar. Tem gente que, infelizmente, as coisas estão custando, ele está dizendo: eu vou fazer um bezerro de ouro e vou adorar porque Deus não está me ouvindo. Eu vou ter que recorrer a outros, eu vou ter que ir a outros recursos
procurar outros recursos, porque Deus não está me ouvindo. Isso acaba afastando a presença de Deus. E a gente viu aqui que Deus falou o seguinte: olha, Moisés, desce lá, fala com o povo. Moisés desce, vê aquilo, fica indignado, volta para falar com Deus e diz: Senhor, o povo pecou, o povo errou. E Deus ele fala o seguinte: olha, Moisés, a partir de agora vocês vão para a terra onde eu ordenei, mas a minha presença não vai com vocês. Eu não irei com vocês. Eu vou mandar um anjo para poder guardar e proteger vocês. Vamos continuar lendo aqui no capítulo 32, ó. Capítulo 32, Êxodo 33, perdão. Próximo capítulo, Êxodo 33. Vamos continuar lendo o que aconteceu? Êxodo 33, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo, que te tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os feruzeus, os heveus, os jebuseus, sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meu de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consumas no meu do caminho. Ouvindo o povo que estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: eis um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meu de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram sobre si os seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, ponta da sua tenda, e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Olha, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. O 12, disse Moisés ao Senhor: tu me disse, faze subir esse povo, porém não me deste saber quem que há de vir comigo. Contudo, disseste: conheço pelo teu nome, também achei graça aos meus olhos. Agora, pois, se achar graça aos teus olhos, rogo-te que te faça saber que neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Você pode glorificar? Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Deus disse assim para Moisés: olha, Moisés, esse povo pecou. Esse povo começou com idolatria, colocou outra coisa no meu lugar. Eu não vou, porque esse povo é um povo ruim. Esse povo é um povo teimoso. Esse povo viu tantas maravilhas no meio deles, e agora eles se revoltaram contra mim. Eu não irei, mas eu enviarei um anjo para proteger vocês. Irmão, aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. Não adianta, irmão, a gente ter somente a proteção ali de Deus. A gente tem que ter a presença de Deus na nossa vida. Como assim, irmão, a proteção? Talvez, irmão, você esteja... Você não, que diz que não tem nenhum ninguém afastado aqui da presença do Senhor. Mas talvez alguém esteja afastado da presença do Senhor. Mas tem alguém na casa de Deus orando pela vida dele e orando pela vida dela.
E no momento que ele começa a orar, irmão, um anjo do Senhor vai até essa pessoa e protege-a. Livra de todo mal. Essa pessoa anda por cantos e Deus está protegendo a vida dela. Só que a presença do Senhor não está com ela. A gente tem que entender a diferença da onipresença de Deus e a presença de Deus. A onipresença de Deus significa que Deus está em todo canto. Mas a presença de Deus é só para aqueles que Ele que busca. Então, aqui quando Deus fala assim, olha, eu vou enviar um anjo para proteger vocês. Da mesma forma, é quando nós estamos aqui orando por alguém que está lá fora, e tem um anjo protegendo a vida dele, tem um anjo protegendo a vida dela, mas irmão, isso não é o suficiente. A gente precisa ter a presença dele, porque sem a presença dele nós não somos salvos. Então é muito importante a gente orar porque a gente ama, é muito importante, porque Deus vai guardar, vai proteger. Mas a gente tem que entender que a presença de Deus tem que estar na vida dele. A presença de Deus tem que estar na vida dela. A presença de Deus tem que estar na nossa vida. E quando Deus ele fala com Moisés, Moisés, vai para a terra que manda leite e mel. Vocês vão para a terra de Canaã, mas eu não irei mais com vocês. Eu vou mandar um anjo para proteger, mas eu não irei. Aí a gente vê a importância de um profeta, de um homem de Deus, que começa a interceder pelo povo. Moisés fala, Senhor, tu disse que a gente é teu povo. Senhor, desde lá de Abraão, desde lá do comecinho, o Senhor disse que estava conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor prometeu que estaria com a gente. O Senhor não pode deixar que a gente saia daqui com um anjo. Não me deixe, Senhor, sair daqui sem a tua presença. Não me deixe subir sem a tua presença. E essa é a oração que você vai fazer essa noite. O Senhor diz assim, Senhor, não me deixa ir para casa sem a tua presença. Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me deixe sair daqui. Glória a Deus. Arrumou um emprego. Quando você for sair de casa, diz assim, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me deixe. Não me deixe ir. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe. Senhor, se a tua presença não for comigo, se esse emprego, esse local vai me desviar da tua presença, não me deixe ir. Não deixa com que dê certo. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Senhor, se a tua presença não for comigo, não deixa que eu vá. Porque, irmão, sem a presença de Deus, nós não somos nada. E Moisés entendeu isso. Moisés começou a orar, começou a falar com Deus. E Senhor, eu não aceito sair daqui como anjo. Eu só saio daqui com a tua presença. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, eu vou trabalhar hoje, eu só saio de casa se a tua presença for comigo. Senhor, eu vou para tal lugar, eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Senhor, eu só saio se a tua presença for. Senhor, se a tua presença não estiver, não adianta, não é bom, não vai dar certo. Senhor, se eu não estiver contigo, não vai dar. Eu não quero, eu não consigo, eu não sou ninguém. Coloque Deus em primeiro lugar. Se você afastou a presença de Deus da sua vida essa noite, comece a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Comece a pedir, Senhor, não me deixa passar pelaquela porta sem a tua presença. Senhor, não me deixa chegar lá na minha casa sem a tua presença. Eu estava até conversando com os jovens ontem, eu disse, olha, se você chegar lá na faculdade, se você chegar lá no trabalho, se você chegar lá na tua escola, e está tendo briga, está tendo confusão, e você chega, a confusão aumenta, tem alguma coisa errada. Porque a presença de Deus, quando ela chega, ela traz paz. Está tendo confusão e você chegou, a briga aumentou, tem alguma coisa errada. Está tendo piada imoral, está tendo coisa ruim, você chegou e continuou. Tem alguma coisa errada. Porque quando a luz chega, as trevas elas se dissipam. Quando a luz chega, você tem que fazer a diferença. Quando você chegar em tal local, as pessoas têm que entender que a presença de Deus chegou contigo. Lá no teu trabalho, lá na tua escola.
Lá na faculdade, quando você chegar, as pessoas vão ter que olhar e dizer: a presença de Deus chegou com ele, a presença de Deus chegou com ela. O ambiente ele tem que mudar, o ambiente ele tem que mudar, porque quando a glória de Deus, quando a presença de Deus ela está no local, irmão, muda. E quando você chega, você traz a presença de Deus. O culto ele não pode ser somente um culto, ele tem que ser sempre diferente, porque a glória de Deus está ali e sempre alguma coisa vai acontecer. Talvez você olhe e você diga: não, mas não está acontecendo nada. Você não sabe da vida do irmão que está do teu lado. Você não sabe do irmão que está passando, o irmão que está sentado do teu lado, que ele está passando e da forma que ele vai sair daqui renovado. Você não sabe como é que, o que ele passou durante o dia e como é que ele vai sair hoje à noite. A presença de Deus ela faz coisas extraordinárias na nossa vida. Você pode glorificar a presença de Deus. A presença de Deus. Irmão, a presença de Deus é algo tão lindo. A Bíblia fala que quando Salomão ele construiu o templo, ele foi inaugurar o templo de Salomão. A glória de Deus ela desceu, a presença de Deus invadiu o local que as pessoas não conseguiram ficar de pé diante da glória de Deus. As pessoas não conseguiam se levantar diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Que você saia daqui essa noite, irmão, cheio da presença de Deus. Que você chegue em locais, irmão, e as pessoas sintam a presença de Deus. Tem pessoas que vão reagir de várias formas. Tem gente que quando sente a presença de Deus chora. Tem gente que quando sente a presença de Deus glorifica. Tem gente que quando sente a presença de Deus começa a se tremer. A presença de Deus na vida de cada um é diferente. A gente não sabe como Deus vai agir na vida de cada um. Mas a presença de Deus, o que importa é nós buscarmos pela presença de Deus. É nós chamarmos pela presença de Deus. E eu creio que você vai sair daqui essa noite com um propósito no coração, dizendo assim: Senhor, não me deixa sair daqui sem a tua presença. Eu creio que ninguém chegou aqui vai sair sem a presença dele. Eu creio que todos que chegaram aqui essa noite saíram daqui cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio que todos que chegaram aqui essa noite saíram cheios e fortalecidos da presença de Deus. Eu creio que quando você chegar lá na tua casa, se tiver gente que não aceitou Jesus, se tiver gente que não tem Jesus, se tiver gente que ainda não conhece Jesus, ele vai olhar e vai reconhecer a presença de Deus na tua vida. Eu creio. Se um dia você afastou essa presença dele, se um dia você afastou a presença de Deus, comece a clamar por ela novamente. Porque sem ela, irmão, nós não seremos salvos. Não adianta a gente só ser protegido, ser abençoado. Não adianta só o pastor orar pela nossa vida. Não adianta só a gente receber a oração do profeta. Não adianta só a gente receber a oração do presbítero. Não adianta só a gente receber a oração do diácono, da diaconisa. Não adianta só isso. Isso vai nos proteger, porque o anjo do Senhor ele nos protege. Mas o principal é a gente buscar pela presença do Senhor. O principal é a gente estar cheio da presença do Senhor. O principal é nós também, cada um de nós, colocar a mão em um enfermo e ele ser curado. O principal é nós estarmos cheios da presença do Senhor. Então comece a clamar pela presença dele, comece a buscar pela presença dele e diz: Senhor, eu só sairei daqui essa noite se a tua presença for comigo. Eu só vou para casa hoje se a tua presença for comigo. Você não vai sair daqui essa noite sem a presença dele. Você crê? Você não vai sair daqui essa noite sem a presença do Senhor Jesus. Se um dia você afastou essa presença, essa noite você vai resgatá-la. Você crê? Recebeu o nosso pastor Luiz, responsável de palmas? Quantos creem? Interessante, né? Como Deus diz, né? Moisés, esse teu povo, Deus disse: não é mais meu povo. E era o povo de Deus. Glória a Deus. Quem você tem adorado? Glória a Deus. Não se adora só a imagem, não. Adora filho,
adora namorado, adora namorada, adora esposa, adora carro, adora moto. Não é só, aqui não tem adoração em mais não. Não toco na minha moto, não toco no meu carro. Esse meu sapato, nem olho para ele. Adora tudo. O povo não estava adorando uma imagem de homem não, estava adorando um bezerro. E Moisés, e Deus disse o quê com aquele povo? O teu povo, Moisés, não é mais meu. Não é meu. É adorador de alguma coisa? Não é mais povo de Deus. Foi o que Deus disse. Hoje é por causa da graça salvadora de Jesus. Hoje nós escapamos por causa da graça. Mas se fosse na lei, tudo morto. Eu era, morto. Fique de pé. Diga assim, neste lugar, tu és real. Declara que ele é real. Abre a boca e declara, neste lugar, tu és real. Eu disse, Senhor, está tão fraco que não estão nem falando. Meu Deus. Diga, Senhor, eu vou. Mas se o Senhor não for, eu não irei. Glória a Deus, irmão. Mas eu só vou a qualquer lugar se tiver a tua presença. Não é tua proteção, é a tua presença. Porque, irmão, quando tem a presença, tem a proteção. Quando tem a proteção, não quer dizer que tem a presença. Aleluia, Jesus. Tem muita gente aí com a proteção. O Senhor acampanha é dono daquele que o teme. A proteção. Mas não tem a presença. Porque quando tem a presença, tem que acontecer alguma coisa. Glória a Deus. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui na frente. E abre a boca e diz assim: neste lugar, tu és real. Diga, neste lugar, tu és real. Neste lugar, feche teus olhos, fica de olho aberto, não. Coloca duas mãos no teu coração. Fica só o olho lá atrás. Mas vem tudo para cá. Eita Deus, Senhor, como disse o teu servo Moisés, nós iremos hoje para casa. Mas Senhor, se tu não for, nós não iremos. Porque nós precisamos da tua presença. Amanhã nós vamos trabalhar. Diga, amanhã nós vamos sair. Trabalhar. Mas Senhor, diga, Senhor, se tu não for, eu não irei. Eita Deus, Ele vai, porque Ele quer estar na tua casa. Olha, pode ser que na tua casa só tenha tu de crente. Pode ser que só tenha tu, não interessa. Mas se tu tiver a presença de Deus, Ele entra lá e faz um reboliço. Eita, neste lugar tu és real. Eita Deus, mas pastor, lá em casa é só eu. Meu marido não é, meu companheiro não é, minha companheira não é. Pastor, meu filho não é, minha mãe não é. Só tem eu de crente lá. Pois busque a presença de Deus que Ele vai fazer um reboliço lá. Eita Deus. Agora imagina, só tem você lá. E se você não tivesse ouvido essa mensagem hoje, não fosse com esse pensamento para casa, nem Deus entraria lá. Mas Ele vai. Ele vai. Diga, Ele vai. Diga, Senhor. Eita Deus. Diga, Senhor. Tu vai na frente. E eu vou atrás. Eita, lá no mundo diz assim: vai, Deus te acompanha. Não. É o contrário. Ele vai na frente e você vai atrás. A glória a Deus, irmão. Diga assim: eu creio que tu és real. Aleluia. Oh, aleluia. Neste lugar tu és real. Quem sabe canta? Vou me entregar totalmente. Teu nome
abrir os olhos do meu coração e eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida e mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Desse lugar, desse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem falta de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diga! Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga deste lugar! Diga deste lugar! Tu é real! Pois aplauda ele, irmão! Eita Deus! Tu é teu lugar! Busque a presença do Deus vivo. Amém? Amém ou não? Neste lugar, diga, tu és real. Diz, Senhor, eu creio que tu és real. Vamos adorar Ele agora com o nosso dízimo, a nossa oferta. Você vai dizimar. Segura o teu dízimo, se você vai ofertar, segura a tua oferta. Canaã chegou. Tá,